Oi, gente! Bom, como o professor tinha falado, né, a partir de agora a gente vai começar uma série de videoaulas, né, que o professor está intitulando, então, como Tempo de Estudar História, porque é o nosso tempo realmente de estudar videoaula, né, através de videoconferência, a disciplina de História. E o professor, na verdade, ele está pegando esse formato de slides e aí só aqui fazendo os comentários, porque aí vocês conseguem visualizar melhor os conteúdos e também fazer as suas anotações. Eu sei que vocês já estão com o caderno de história aberto, né? O estojo, o livro didático para conferir. E aí então a gente agora discutir um pouquinho mais sobre o que a gente estava vendo, na verdade, antes dessa pandemia, né? Que é o iluminismo. O professor vai retomar algumas questões e aprofundar, e aí a gente agora vai prosseguir para conteúdo novo, tá? Esse material específico, o professor ele adaptou, né, o material digital da editora FTD. Aí o professor até deixou aqui no cantinho o link, porque se vocês quiserem depois acessar esses slides, tem um conteúdo bem legal para revisão, de estudo mesmo, de história. E aí o professor adaptou aqui para o nosso tema, tá? Então, e ali tem o link também se vocês quiserem acessar, tá bom? E outro detalhe também, né, que o professor vai, ao longo do vídeo, espero que você assista até o final, e eu vou saber quem que vai assistir até o final, porque eu vou passar uma hashtag durante a apresentação, durante a videoconferência, a videoaula, e aí o professor vai colocar a hashtag. Tu vai colocar nos comentários e aí eu vou saber se tu realmente assistiu até o final, tá? Então fica atento porque vai ter uma hashtag e aí vai ter que colocar nos comentários para ver se realmente assistiu toda a minha videoaula. Se prepara aí, porque a nossa aula vai começar, tá? Como o professor tinha falado, o nosso tema é iluminismo, né? E aí o tema que o professor hoje colocou é iluminai nossas mentes, vossas mentes, né? Iluminai. Bom, então só para recapitular essa apresentação, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os intelectuais europeus iluministas, só revisar porque a gente já tinha discutido um pouquinho sobre isso, né? A questão do iluminismo e da ilustração, o nascimento do iluminismo, pensadores iluministas, iluminismo em relação com a religião, iluminismo em relação com a política e a repercussão social dos ideais iluministas, certo? Bom, só revisão, tá? Nascimento do iluminismo, né? Até vocês estão vendo ali a lâmpadazinha, a gente já tinha discutido isso em sala de aula, né? Luz, né? Ah, foi criada a lâmpada naquele período, professor? Não, né? É a luz das ideias, né? Então, tive uma ideia, e aí surge a lâmpadazinha. Lembra da minha aula? Movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVIII. Isso já está claro. Se não está, anota no caderno. Outra questão também, gente, então assim, eu vou falando um pouco rápido. Então, para qualquer coisa, ou na verdade assistir o vídeo todo, depois volta e aí anota, congela a imagem e coloca as anotações que tu precisa fazer no teu caderno, tá bom? Mas é um movimento intelectual que ocorreu na Europa no século XVIII. Essa ideia de iluminação foi inspirada pela filosofia antiga, sobretudo por Platão, né? Que é o Platão mesmo que coloca mesmo o campo das ideias. Na verdade, isso que nos difere de outros animais é a partir do nosso pensamento, é a partir do nosso raciocínio, né? Nós somos animais racionais. E aí outra questão também, a contrapartida, na verdade, eles voltam na antiguidade porque eles vão dizer, ó, os filósofos antigos eles pensavam, né? Então criticavam, realmente falavam sobre a sociedade. E eu estou falando de um período que veio logo depois da Idade Média. Lembra que o professor já tinha falado para vocês que é o período que a gente chamava de Idade das Trevas. A igreja controlava e quer dizer que não tinha esse é um termo pejorativo, né, que os historiadores colocaram de Idade das Trevas. Quer dizer que então não teve avanços na Idade Média? Teve, mas por conta do controle da Igreja, alguns historiadores daquele período acabaram denominando a Idade Média então como Idade das Trevas. Se era das trevas, agora quando a gente começa a pensar sobre, a criticar e analisar, então a gente está saindo do período das trevas e ir para o período agora da iluminação, daí iluminismo, certo? Os filósofos iluministas pretendiam tornar então a sociedade europeia mais racional. Agora eu quero explicações racionais para me dizer por que está tendo os governos, por que está tendo essas formas de organização e tudo mais. Não mais porque Deus quis, certo? O iluminismo influenciou movimentos sociais pelo mundo todo, inclusive aqui na América, inclusive aqui no Brasil, que aí a gente vai ver, por exemplo, os movimentos que influenciou, né? Revolução Americana, Revolução Francesa, Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Né? Então a própria Inconfidência Mineira ela está baseada, né? Libertas quais será também, né? O ideal
dos mineiros, da Inconfidência Mineira, liberdade ainda que tardia e muito influenciado por esse iluminismo. Então, olha, gente, aqui o Brasil, a gente recebendo as influências do iluminismo lá na Europa. Outra questão que o professor também tinha que falar é porque, assim, ó, vocês receberam essa apostila da Secretaria da Educação que já falava de Revolução Industrial e Revolução Francesa, né? Tanto a Revolução na Inglaterra quanto na Revolução Francesa. Ah, professor, a gente ficou confuso. É porque, na verdade, eles foram à frente. Nós estamos aqui no iluminismo, mas é o iluminismo que vai, vocês vão entender mais até o final da aula, é o iluminismo que vai contribuir para as revoluções que vão acontecer na Inglaterra, na França, a Revolução Francesa, aqui na América, aqui no Brasil. Então, por conta desse ideal iluminista, surgem as outras revoluções. Mas aí a gente vai retomar um pouquinho até da Inglaterra e da França ao longo das semanas, tá bom? Pode ficar calmo. Revolução Científica, a gente até já tinha visto também um pouquinho, né? Ocorrida no século XVII, marcou uma nova forma de compreender o mundo. Então agora a gente vai para o campo das ciências. Nesse período se estabeleceu o método científico, de observação rigorosa e sistemática da natureza. Então agora o método científico, né? Eu tenho que analisar, eu tenho que questionar, comprovar, né, formular hipóteses, duvidar sempre, né, e aí formular hipóteses, e no caso de não ser aceitado, voltar novamente, formular novas hipóteses. Então é um método científico mesmo de que preciso comprovar através de uma explicação racional. Alguns pensadores da época, né? Francis Bacon, né, em 1561, 1626, esse pensador interessava a renovação do conhecimento e a fundação de uma nova forma de ciência, né? Agora afastado das crenças e que não fosse explicado racionalmente. Galileu Galilei, né, 1564 a 1642, ele é considerado como um dos precursores do método científico. Esse mesmo que o professor falou mesmo, de investigar, duvidar, questionar, formular hipóteses, refugar, voltar novamente. René Descartes, né, em 1596 a 1650, ele defende o método nacional do pensamento, né, racional, desculpa, método racional do pensamento e o uso da reflexão e da dúvida para chegar à verdade. Lembra que o professor já até tinha falado na sala de aula também? Esse é o grande mesmo encantamento. Então, assim, de eu questionar. Mas por quê? Mas por quê? Duvidar sempre, né? Sempre tem que ter mesmo um pezinho na dúvida, e por isso que o professor ele é tão descrédulo, né? Incrédulo da política e tudo mais, porque sempre eu vou questionar, mas por quê? Será que eles realmente estão sendo bem intencionados e tudo mais? Sempre tem que ter uma dúvida, né? E para chegar realmente à verdade. E essa verdade também pode ser questionada, ok? Bom, John Locke, 1632 até 1704, né, ele vai ser considerado como um dos pioneiros do liberalismo, da política liberal. Né? Defendia a liberdade de consciência, a tolerância religiosa e a separação entre a igreja e o Estado. Lembra que o professor já tinha falado para vocês que então até aquele período a igreja e o Estado estavam casados. Como assim, professor? O Papa e o rei estão casados? Não, não nesse sentido. Mas os sistemas, né, a instituição mais poderosa, igreja, com o líder, né, rei, ligados, né? Então um dava privilégio ao outro, é o que a gente diz de casamento entre a igreja e o Estado, né? O próprio Papa coroava os reis, né? E dava esse poder aos reis. Então porque tinha trocas de favores por trás. O Isaac Newton, então aí o John Locke também já vai questionar essa separação, né? O Isaac Newton, em 1643 a 1727, né, ele afirmava que a ciência deveria descobrir leis universais, como, por exemplo, ele acaba também, né, fazendo sobre da gravidade. Então, a partir dessas investigações, ele sempre vai colocar ali, ó, demonstrá-la por meio da razão. Eu tenho que agora, então, explicar de uma forma lógica, racional, não porque Deus quis que a maçã caísse, né, a partir agora, então, da ciência. Entre os séculos XVII e os séculos XVIII, destacaram-se entre os pensadores ingleses a necessidade da tolerância e o uso da razão como instrumento fundamental do conhecimento humano. Por isso que o professor já tinha falado para vocês, né? Por isso que ele ama tanto esses iluministas, por isso que realmente ele pega como base muito justamente essas questões, porque eles colocavam mesmo a tolerância e a razão. Eu agora tenho que tirar uma explicação racional sobre as coisas, não porque Deus quis. Alguns filósofos iluministas que tem no livro de vocês, né, vocês podem até estar conferindo ali, profundamente influenciados pelos avanços das ciências, aplicaram os métodos desenvolvidos no século XVII,
em suas análises. Montesquieu, olha o que Montesquieu coloca, né? O Espírito das Leis, a obra dele, né, em 1748, ele defendeu a separação entre a religião e polícia e a divisão do poder de Estado em poder executivo, legislativo e judiciário. Já vou falar um pouquinho mais à frente, tá? Mas então, assim, ó, em 1600, século XVII, né, século XVII, século XVIII, Montesquieu, século XVIII, o Montesquieu ele já coloca parte do que a grande parte dos países hoje seguem essa lógica mesmo defendida por Montesquieu de poder ser dividido em categorias executivo, legislativo e judiciário. Voltaire, 1694 a 1778, ele publica as cartas inglesas, né, em 1734, e ele defende, olha que legal, a liberdade de expressão. E isso é muito legal porque era de um período que, por exemplo, os reis absolutistas tinham muito poder, controlavam e mandavam executar caso fizesse qualquer crítica ao seu poder. Falei nada, só pisquei. E criticou o absolutismo e o controle que a igreja exercia sobre a vida das pessoas. A gente já tinha discutido um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, as crenças de que tudo era pecado, que tu tinha que realmente todo parte do teu trabalho ser devolvido à igreja e tudo mais. Então, assim, ele começa a criticar parte dessas crenças instituídas pela igreja. Jean-Jacques Rousseau, do contrato social, né, em 1762, ele defendia que os cidadãos deveriam abrir mão de seus direitos individuais em favor da comunidade, a fim de ser garantida a liberdade em uma sociedade civil. Tá? Então aqui assim, não é que na verdade ele estava dizendo que nem é a ideia de comunismo, mas assim, a ideia de que para a gente viver em sociedade, algumas liberdades nós temos que abrir mão. Vocês estão vendo agora realmente com a questão da pandemia, né? Muitos criticando, mas assim, para justamente não afetar outras populações, a gente realmente está cerceado de algumas liberdades. Mas não quer dizer, na verdade, é porque a gente precisa também cuidar da liberdade do outro. A gente acaba influenciando, né, na liberdade e na questão hoje, né, falando de hoje, a liberdade, por exemplo, da que a pessoa tem de direito à vida. Né? Então, assim, quando eu acabo abrindo mão, não, eu não vou, eu vou assumir os riscos e tudo mais, eu estou tirando o direito que outras pessoas têm, que eu posso infectar, enfim. Né? Denis Diderot, 1713 a 1784. Com o filósofo D'Alembert, né, ele organiza a enciclopédia. Lembra que a gente até tinha falado, né? O que eram as enciclopédias? Vocês não pegaram essa época, né? Mas eram aquelas enciclopédias Barças que a gente então reunia diversos pensadores que abordavam temas relacionados à filosofia, às ciências, às artes, à política, à economia e à geografia. Os livros gigantões que o professor mostrou para vocês. E lá tinha um resumo, obviamente, né, de não todo o pensamento da humanidade, mas de grandes intelectuais, então, para a gente agora ter acesso a esses pensamentos. Inclusive, por exemplo, aqui no Brasil, muitos desses acessos a gente tinha sobre as ideais iluministas a partir desses escritos pelos próprios filósofos. Se vocês olharem, né, Wikipédia, como o professor falou, no cantinho lá tem um globinho, né, que diz World Encyclopedia, que na verdade é a enciclopédia mundial, né, que ali tem realmente, se vocês olharem, conteúdos de diferentes áreas, né, independente de algumas pesquisas carecerem de fontes, mas ali seria, na verdade, a reunião de todos os pensamentos ou de pesquisas e tudo mais relacionados a diferentes áreas, porque segue mesmo a ideia defendida ali por D'Alembert e Diderot, que era as enciclopédias. Em geral, o que os filósofos iluministas defendiam? A extinção da ignorância e da superstição, porque quando eu critico, quando eu começo a me questionar, quando eu começo a querer procurar explicações racionais, eu vou largar a ignorância e a superstição, eu vou atrás do conhecimento. O uso da razão para conquistar a liberdade, né? Então, assim, eu sempre vou te pedir explicações racionais, da mesma forma que tu também vai me pedir explicações racionais, porque eu faço as avaliações e tudo mais, né? Não porque Deus quis, não porque sim, né? Sim, porque sim não é resposta, já dizia Castelo Antibum, porque preciso de explicações racionais. A tolerância e a liberdade religiosa e política, né? Então eles pregavam realmente isso, de tu ter realmente diferentes reflexões religiosas, mas sim tolerar, né? Tolerância e a liberdade religiosa. A liberdade de consciência e de expressão,
né? Então, assim, realmente, por que eu não posso ter a minha liberdade de expressão, de criticar, inclusive com relação às atitudes dos reis absolutistas, né? Então, que o Estado sou eu, né? Eu é que, mano, não tô falando nada dos dias de hoje, então me segurando, tá bom? Então, assim, realmente, por que eu não posso ter a liberdade de me expressar, de criticar, de falar sobre o que eu estou observando? A condenação das injustiças e dos privilégios. E é isso aqui que, na verdade, o professor se encanta com os iluministas, né? O professor é comunista? Não, gente, os iluministas tal qual, né? Eles também lutavam contra as injustiças e os privilégios. Agora mesmo, gente, nossa videoaula, né? Quantos da turma de vocês não estão tendo esse acesso? Vocês acham isso justo? Vocês estão tendo esse privilégio de estar no conforto de casa, de vocês estarem isolados, assistindo aula e tudo mais. E quantos que não têm esse privilégio? É por essas questões que o professor luta contra, né? Contra a injustiça social, né? Contra o privilégio de uns e outros não terem, né? Então, assim, é esse tipo de coisa que o professor defende e ele busca mesmo, por exemplo, nos ideais iluministas, que eles têm realmente esse esclarecimento muito legal. Iluminismo é religião, né? Para Voltaire e outros filósofos, a religião era culpada pelos males da sociedade francesa, porque era realmente a religião que deixava eles alienados, era realmente a religião que deixava eles empobrecidos, porque pedia mesmo cada vez mais doações, donativos e tudo mais. Então, assim, a razão deveria substituir a superstição cristã. A religião, né? Ela era alvo de críticas pelos filósofos iluministas. Mas percebam, gente, não é porque eu critico que então eu não vou ser cristão, enfim, eu não vou. Não, eu posso ter as minhas críticas, né? A mesma forma como ao governo, ao rei naquele período, né? Então, assim, uma coisa é eu criticar porque eu estou vendo injustiças, né? Isso nada define de que, de fato, quem que a pessoa é, né? Critica a superstição, ao fanatismo e a intolerância religiosa, né? De que então tem que mandar matar, perseguir, tudo mais, quem pensa diferente. Critica o dogma, conjunto de princípios autorizados pela igreja, né? Eles também criticavam muitos dos costumes. Deísmo, né? Então, grande parte dos filósofos iluministas eles acreditavam em uma força divina. Então, não é porque eu criticava que então eu era ateu, né? Alguns até estavam relacionados, mas muitos realmente continuavam com sua crença divina, né? Só que, para os deístas, a divindade era um ser onisciente, presente na natureza, mas que não interferia na vida dos homens. Tá? E é a lógica de que, assim, eu matava, e aí não porque Deus mandou. Não, peraí, que Deus é esse? Certo? Vou mandar executar todas as pessoas que pensavam contrário a mim, porque, na verdade, Deus me instituiu esse poder e eu posso fazer isso. Deus te instituiu esse tipo de poder? É esse tipo de crítica que eu começo a fazer, por exemplo, aos reis, né? Aos líderes, então, que na verdade davam esse poder divino aos homens. Então, na verdade, os iluministas vão dizer o seguinte: Deus está presente na natureza, ele rege, né, todas essas questões. Mas no que interfere na vida dos homens, as decisões que eu tomo, às vezes é porque tu tem uma má índole, às vezes é porque, na verdade, tu tem, na verdade, alguns desvios de comportamentos, mas não eu colocar, por exemplo, que eu estou tomando essas atitudes porque Deus quis. Deu para entender? Iluminismo e política. Poder absoluto, a gente até tinha visto, né? Então, absolutismo, né? Sempre lembrar do caso clássico o rei Luís XIV, não só, né? Hoje nós temos alguns líderes também querendo ser absolutistas, foi alvo de críticas dos pensadores iluministas, porque eles questionavam mesmo esse poder absoluto. E isso vai estar envolvido, gente, com a Revolução Industrial, né? A Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, tá bom? Só vocês fazerem essas articulações assim com o que eles estão questionando e depois o que essas ideias vão surgir nesses outros países. Contestava-se o despotismo, o regime em que o governante possui o poder absoluto. Tá? Então eles começaram a questionar realmente, existe sangue azul? Existe realmente poder divino? Que o rei, então, ele é a encarnação de Deus aqui na Terra? A maior preocupação era encontrar uma maneira de controlar o poder excessivo dos governantes. Então eles começam a questionar. Então vamos dividir, como ali, ó, Montesquieu, em três poderes. E não deixar o poder centrado, então, só para o rei mesmo. Porque quando está centrado, líderes podem fazer o que bem entender. Tanto positivamente, mas principalmente negativamente. O negativo, né? Montesquieu. Aí, gente, isso aqui é interessante quem não tem no caderno anotar, tá? Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Montesquieu ele propunha esses três poderes, né? Porque isso vai quebrar então o poder absoluto do rei.
E hoje, se vocês olharem, por exemplo, o Brasil, ele e muitos dos países, né, é regido através desses três poderes. Poder executivo, vou dar um exemplo, tá? Que executa e administra as leis. A gente já até tinha falado, mas a gente pode colocar abaixo dessa tabela aqui, tá? Quando eu falo de município, quem é o poder executivo? Prefeito. Quando eu falo de estado, governador. Quando eu falo de nação, presidente, tá? Então, prefeito, governador e presidente, eles são do poder executivo, que executam as leis. Poder legislativo, pode colocar até também embaixo, tá? Que faz as leis. Eles não executam, eles fazem, tá? No âmbito municipal, vereadores. Por isso que é chamado de Câmara Legislativa de Vereadores. Quase que eu falo Câmara. Câmara Legislativa de Vereadores. No âmbito estadual, os deputados estaduais e também temos os deputados estaduais, tá? Que também fazem projetos de leis. E os senadores, tá? Então, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, eles fazem parte do poder legislativo, que eles legislam, eles fazem as leis, tá? E o poder judiciário, né? Então aí que julga aqueles que desrespeitam as leis. Então são os juízes, os supremos tribunais que então vão julgar cada uma dessas instâncias. Então vocês podem colocar na tabelinha mesmo ali cada uma dessas divisões. E o Brasil segue bem essa lógica mesmo instituída ou defendida, né, por Montesquieu. Despotismo esclarecido. Alguns monarcas europeus, e aí já vem agora a relação com a apostila de vocês. Alguns monarcas europeus, durante o século XVIII, eles começam a perceber que a sociedade está reivindicando seus direitos. Os iluministas estão colocando minhoca na cabeça de fazer as pessoas pensarem que realmente o poder divino é questionável e não existe. E aí esses monarcas eles começam a ficar atentos e, com medo de perder o seu poder, eles começam a dar algumas concessões às classes que estavam pedindo direitos, né? A burguesia, alguns esclarecidos, realmente, então eles começam a tentar amenizar esse poder absoluto. Caracteriza pela mistura das práticas absolutistas e ideais iluministas, tá? E detalhe, gente, eles continuam ainda sendo reis e ainda continuam mandando de acordo com suas vontades, mas eles tentam já flexibilizar porque estão vendo que uma hora vai explodir essas revoluções. Inglesa, francesa, na América. Os monarcas, então, eles realizam reformas na política, na economia e na sociedade. Esses monarcas eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Entre as reformas, combate à corrupção. A corrupção nunca existiu na história. Não, sempre existiram, né? E os privilégios da nobreza e do clero. Lembra que eu falei da relação do casamento da igreja com o Estado? Aqui eles começam então agora a quebrar, porque eles sabem que assim, tem gente criticando, tem gente reclamando. Vamos começar a reformar, vamos começar a melhorar, porque senão daqui a pouco a gente vai perder inclusive o nosso poder. E é o que acaba acontecendo mesmo na Europa. As influências do iluminismo. O pensamento ocidental foi em grande parte formado com base nas ideias dos pensadores iluministas, né? Então, assim, no campo da ciência, resumindo, né? Um dos objetivos da ciência passou a ser a promoção de melhorias práticas para as pessoas. Então, inclusive na questão da saúde, da medicina, né? Então, vai se evoluir muito com relação ao campo da ciência. E o discurso do método, né? Que tem que comprovar e trazer discursos, comprovações científicas. Não dizer, né, que na verdade não existe as coisas. Não, tem que comprovar cientificamente, tá? Na cara. A ciência tem que ser respeitada e comprovada porque ela é a partir de dados científicos e explicações racionais. Economia. Os iluministas eles contribuíram para a formulação do pensamento liberal, que é, por exemplo, inclusive a nossa política atual hoje, né, no Brasil, é muito ligada à questão neoliberal, né? Então, de o Estado não intervir mesmo na economia. E os iluministas, muitos deles também já formulavam essas questões mesmo, então, do liberalismo econômico. A política, a reforma representativa do governo, baseada na vontade popular, é adotada em muitos países hoje, que então, na verdade, realmente quem vai formular e quem que vai, na verdade, direcionar muitos da decisão é o povo. Né? Então, assim, e isso surgiu com as ideais iluministas mesmo que vão questionar, como um rei é soberano e não ouve a voz do povo, né? E aí aquele ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? Mas era muito disso que, na verdade, os reis se apropriavam e não atendiam à voz do povo.
Tranquilo? Aí vem o nosso tema das apostilas, então, que aí precisava fazer essa relação, né? As revoluções europeias. Todas essas ideias de questionamento, de quebrar mesmo o poder dos reis absolutistas e tudo mais, vão explodir nas revoluções europeias. Tá? As revoluções inglesas e o princípio do liberalismo econômico, a Revolução Gloriosa em 1688, aí a Revolução Francesa, seus desdobramentos, né, o contexto político, desenvolvimento político e aí o processo evolucionário até a era napoleônica. Isso, gente, já é a unidade 2 daqui do material da FTD, mas isso o professor vai deixar para as próximas semanas. Vocês precisavam entender que, na verdade, todos esses ideais iluministas criticando realmente o poder dos reis e tudo mais vão explodir em revoluções, como, por exemplo, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. O fim do absolutismo inglês. Aí aqui eu já vou dando uma pontadinha para vocês, para as apostilas e as atividades que vocês acabaram lendo nas 2 semanas anteriores. Absolutismo, uma das marcas da Europa no século XVII. Né? Em países como a França, a Inglaterra e a Espanha, o poder do rei era quase absoluto mesmo. Acreditava-se que o poder dos reis era concedido por Deus. Só revisão. Na Inglaterra, as revoluções puritana, 1640, e a gloriosa de 1688, eles vão marcar o fim do absolutismo inglês. E aí, a partir disso, a economia sendo mesmo feita pelos burgueses, pelos comerciantes, eles vão contribuir para que, então, na verdade, se criem indústrias e comece a lógica da Revolução Industrial na Inglaterra. Essa é a relação, por exemplo, com o fim do absolutismo inglês e o início das revoluções em Revolução Industrial na Inglaterra. Conseguiu chegar até aqui? Falei rápido demais, né? Gente, a aula foi um pouquinho extensa, mas eu precisava fazer pelo menos esse panorama para a gente agora chegar à Revolução Industrial na Inglaterra, né? As revoluções na Inglaterra e depois na Revolução Francesa. Mas isso vão ser nas próximas aulas, bem tranquilamente. Fiquem sossegados, tá bom? Gente, como o professor tinha falado, né? Durante a apresentação, ia colocar a hashtag. Chegou. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Para escrever agora aqui nos comentários, ó, hashtag eu amo história, né? Porque história, gente, ó, faz o nosso campo das ideias, né? Se iluminar, né? Nos tornarmos iluministas, né? Do nosso tempo. Então escreve lá, hashtag é uma história, né? Que aí eu vou saber realmente quem assistiu a videoaula completa até aqui o final, né? E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu falei um pouquinho rápido, mas aí o que eu sugiro agora? Vocês voltarem lá para as partes que vocês querem anotar. Tem muitas questões aqui que é como na aula, né? Que eu peço para vocês irem anotando. Então volta lá, pausa ali no slide, anota certinho ali os gráficos, tá bom? Revisa todo o conteúdo, porque depois tem o segundo bloco de atividades. As tarefas dessa semana, como o professor falou, né? Eu quero as linhas de tempo, os mapas conceituais. Então aí vocês agora têm que ir lá para o Google Classroom, tem mais atividades para fazer, né? E aí acompanhar então as próximas aulas. Peço para vocês anexarem também, que esse é o trabalho mesmo que eu tinha pedido antes da quarentena e agora eu vou precisar realmente para validar as notas. Quem é aluno, então, virtual, tira foto mesmo do mapa conceitual e me anexa. Os que já me entregaram, tranquilo, tá? Porque o professor já até deu nota, tudo certinho. É só os que ainda não entregaram, porque foi bem naquela semana que estava sendo mesmo a paralisação para a quarentena, tá bom? Então, enviem esses materiais, porque o professor vai fechar as notas e continue com os trabalhos, então, lá no Google Classroom. Se você só está me acompanhando aqui no canal no YouTube, obrigado por terem acompanhado esses esclarecimentos. Se vocês ficaram com alguma dúvida, comente aqui nos comentários mesmo, tá? Façam as perguntas mesmo. Agora a gente vai começar as nossas interações. E sempre, gente, se vocês tiverem dúvida, vocês têm que me relatar. Então escrevam mesmo comentário aqui ou no Google Classroom, quem tem acesso. E aí a gente vai conversando um pouquinho mais, tá? Falei um pouquinho rápido, mas eu espero que eu tenha dado conta do recado, tá bom? Nossa aula está chegando ao fim. E aí você que então está me acompanhando isso aqui no YouTube, né? Já peço para você dar o like, né? Porque ajuda mesmo. Esses comentários também ajudam no engajamento, então também peço já que deixe aqui o comentário e o hashtag é uma história, né? Se inscrever aqui no canal, tá? Ativar as notificações, porque vão ter mais outras videoaulas, então, para a gente ter esse acesso. Por fim, o meu meme da semana, né, que é uma foto minha estudando, né, espero que vocês possam também agora então uma foto de vocês estudando, né, e a gente se encontra então na próxima semana. Se não for por vídeo aula, a gente vai se encontrar por atividades e aqui no Espaço EAD, tá bom? Beijo grande pro fechou e a gente se vê então na próxima vídeo aula. Até mais, gente. Tchau, tchau.